Shalom, queridos. Continuamos na nossa viagem missionária, aproveitando o tempo para falar das coisas concernentes ao reino de Deus. E nesse momento eu quero falar da carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu aos Romanos e essa carta é muito importante. É o livro mais lido e mais estudado do Novo Testamento, depois dos Evangelhos, é claro. Se tirarmos os Evangelhos, sabemos que a Carta aos Romanos é o livro mais conhecido, mais estudado. Foi a carta de Paulo que impulsionou a reforma protestante. Foi através da meditação, dos estudos dessa carta, que Lutero ficou motivado para fazer essa reforma protestante. E também, através dessa carta, nós vemos uma série de debates durante a história da igreja. Então, uma série de debates, tudo influenciado por esta carta. Nos tempos recentes, das últimas décadas, essa carta tem se destacado novamente com inúmeros debates nesses tempos recentes, nessas últimas décadas. Inúmeros debates ainda estão tendo por conta dessa carta, porque desta vez esses debates são por conta de questões como a nova perspectiva em relação a Paulo, que está com uma nova perspectiva em relação a Paulo, que é uma nova forma de interpretar a figura de Paulo. Sabemos que Paulo, um apóstolo dos gentios, há muitas pessoas querendo saber mais dele, figura famosa da igreja primitiva e que até hoje continua sendo para todos nós, devido tudo quanto ele fez para que os gentios se convertessem. Basta dizer que ele conseguiu quase toda a Ásia ser evangelizada por ele. Então é uma figura que tem sido questionada, tem sido debates em relação a ele, e nessas últimas décadas isso tem acontecido. Esse livro é uma das principais obras de Paulo e do cânon do Novo Testamento e de todas as Escrituras. Vamos ver a autoria, que é confirmada, que é Paulo que escreve essa carta, logo no início, o primeiro capítulo, versículo 1. Já tem essa confirmação da autoria dele nessa carta. Isso tem sido importante. Essa carta tem sido também como uma maneira de testificar as demais cartas dele como sendo da autoria dele também. Ficou como padrão essa carta aos Romanos. Quando eles verificam, os estudiosos verificam as outras cartas e veem Romanos e percebem que realmente as demais cartas, pela maneira de escrever, são as demais cartas de Gálatas, de Coríntios, Efésios, se vê pela maneira de escrever, pelo padrão que é a carta aos Romanos, que realmente Paulo escreveu essas outras demais cartas. A data que foi escrita foi entre os anos 54 e 55 depois de Cristo. Foi próximo também, quase o mesmo período que foi escrita as cartas, primeira e segunda cartas aos Coríntios. Nós temos a certeza também da escritura dessa carta, porque que foi escrita em Corinto, pelo fato de que ele menciona o nome de Gaio e de Febe, que moravam lá. E Febe foi uma das portadoras, foi a portadora desta carta e morava lá, na região de Corinto. Então está confirmado aqui o ano 54, 55, ano que foi escrito, e a localidade que foi Corinto, por essas provas que temos de pessoas que moravam lá, que estão sendo mencionados seus nomes aqui na carta.
Paulo estava no período da terceira viagem missionária. E os destinatários da carta eram os crentes de Roma. E nós vamos deixar essas informações por aqui, para nós entrarmos na leitura do primeiro capítulo, prometendo a vocês que cada vídeo feito terá sempre um pouco das informações, porque senão ficaríamos muito tempo com as informações e teríamos menor tempo para a leitura do capítulo que for escolhido para o momento. Então hoje vamos ver o primeiro capítulo da primeira carta aos Romanos. O primeiro capítulo diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho de Deus, separado para o Evangelho de Deus. Aqui logo de início ele já disse para que é que ele foi separado, né? E se identifica como servo do Senhor Jesus Cristo e também com autoridade mostra que ele é um apóstolo. Então ele começa com humildade, dizendo que é servo, e também mostra que mesmo sendo servo foi escolhido como autoridade no meio da igreja. No versículo 2 do primeiro capítulo nós vemos: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Então ele está falando que ele foi escolhido para pregar o evangelho. Ele está falando aqui no segundo versículo que esse evangelho já havia sido prometido pelos profetas nas escrituras. Então ele está sendo agora cooperador nessa obra do evangelho, sendo chamado para isso, para pregar o evangelho. Um evangelho que não surgiu de qualquer maneira, mas que desde a antiga aliança os profetas estavam declarando esse evangelho, ou seja, essa chegada do Senhor Jesus Cristo, sendo ele as nossas boas novas. O evangelho são boas novas e Jesus as nossas boas novas. No versículo 4 está dizendo, declarado, no versículo 3, vamos para o versículo 3, acerca de seu filho, ele fala dos profetas nas santas escrituras e diz acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Esse filho foi declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito santificado, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui ele já está falando de Jesus, que é a razão de tudo para ele e para nós também. Louvado seja Deus. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Agora fala da posição dele, o motivo de Senhor Jesus, dele ser esse apóstolo. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Fala dele na posição de apóstolo e fala para os destinatários, que são os crentes lá de Roma, que eles também foram chamados. De raio ali. Sim. Nós demos uma paradinha aqui porque o apóstolo estava dormindo de boca aberta. E aí estava fazendo mal o ar condicionado. É um vídeo que estamos fazendo em viagem, vocês vão me ajudando aqui, certo? Vão entendendo a situação. Vamos continuar. Então, ele agora no versículo 7 do primeiro capítulo da sua carta aos Romanos, ele diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez a confirmação de que ele está escrevendo realmente para os romanos. Ele confirma aqui em primeiro capítulo, no versículo 7. Agora continuamos, já saiu da introdução aqui no primeiro capítulo. Vamos agora falando da fé dos romanos
a vê-los. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a fé, a vossa fé. Ele continua agora já elogiando a fé dos romanos, mostrando que em todo mundo conhecido na época já estava elogiando a fé dos romanos. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter convosco. Paulo está escrevendo e ainda não tinha chegado até lá para conhecer esses crentes. E ele já está dizendo que o desejo dele é chegar até eles. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa com a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para que também entre vós algum fruto, para terem entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ele está apresentando o motivo que ainda não foi conhecer os crentes lá em Roma, e que estava escrevendo essa carta e mostrando para eles que o desejo dele era estar lá com eles, assim como ele sempre se esforçou para estar com os demais gentios de outros lugares que ele estava evangelizando. E aqui nós vemos no subtítulo o assunto da epístola, a justificação, a justiça pela fé. Segundo alguns estudiosos, essa justificação pela fé é um assunto contido na carta, mas não é o tema da carta. O tema da carta é ele pregar o evangelho para os gentios que estavam em Roma e os judeus que estavam também lá. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, quando está se falando aqui que ele não se envergonha, ele já começou a entrar no assunto principal, que é evangelizar os gentios e os gentios e os judeus que estavam lá, estando ali alimentando a igreja do Senhor Jesus, que surgiu lá em Roma. Vocês lembram muito bem que lá em Atos, quando aconteceu o Pentecostes, tinha pessoas de todas as nações, e entre esses estavam também romanos e judeus também, que estavam fora de Israel, estavam lá. E quando eles voltam, segundo os estudiosos também, essa igreja em Roma começou por conta desses que ouviram a palavra em Pentecostes, e que quando chegaram em Roma começaram a se reunir para estar se alimentando da palavra, de tudo quanto eles ouviram sobre o Senhor Jesus. Vamos ver agora Paulo falando da idolatria e depravação dos gentios. Eles se converteram, mas vocês sabem, do jeito que eles viviam, Paulo teve bastante trabalho para que eles entendessem que eles foram justificados pela fé, mas que precisavam estar andando na santidade para glorificar o nome daquele que o justificou. Como eu já falei para vocês, a salvação é grátis, foi o amor de Deus, o amor incondicional do Senhor, mas a gente precisa viver na obediência, porque foi para isso que nós somos chamados. E Paulo já está começando esse processo
de influenciar também nessa vida de santificação desses gentios que vieram de uma vida tão depravada. Ele fala aqui a partir do versículo 18 desse capítulo 1 sobre esse problema dos gentios, da depravação deles, antes de se converter e com dificuldade de deixar muito disso que eles faziam, mesmo depois de convertidos. Então vamos ver, de 18 em diante. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo aqui já está mostrando que qualquer um, seja gentil ou judeu, né? Mas especialmente aqui para os gentios, que tem tudo para acreditar na existência de Deus, na justiça dele, até pelo fato do que se vê na natureza. E por isso são indesculpáveis se continuarem procedendo de uma maneira que desonre a esse Criador dos céus e da terra. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vocês estão notando que o Senhor está usando Paulo para mostrar aos gentios a que nível de depravação eles foram, mesmo sabendo de tudo quanto eles sabiam só pelo fato do que se vê na natureza. Saber que há um Criador e que não tem desculpa, mesmo se alguém não ouvir a palavra, mas só o que nós vemos de tudo que foi criado, tinha que ter alguém, e esse alguém só podia ser o Deus eterno, poderoso Deus. E não tem desculpa para eles chegarem àquela situação. Mas Paulo está aqui começando mostrando a que ponto eles chegaram, mas sem entrar ainda no assunto do amor de Deus de uma maneira direta que aconteceu na vida deles, que é isso que acontece na vida de todos nós, quando recebemos, entendemos que estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, e quando alguém nos fala do Senhor, a gente sente algo diferente no nosso coração, ou até mesmo por ver, como o Paulo está falando aqui, poderia acontecer e pode acontecer, simplesmente alguém despertar e ver o nascer do sol, e isso já dá para a gente entender que se o sol é tão lindo no seu esplendor como ele se apresenta, imagine aquele que o criou. Então por isso não tem desculpas, mas o amor incondicional de Deus alcançou esses gentios. Paulo quer deixar isso bem claro para eles. Então aqui nós temos o capítulo 1, a partir do versículo 18, que fala dessas coisas que aconteciam na vida, da depravação, na verdade, dos gentios, mas mostrando que mesmo assim Deus os alcançou. Não é por merecimento, mas pelo amor incondicional do Senhor que eles foram alcançados. E Paulo queria deixar isso bem claro. E também deixar bem claro que agora que eles foram alcançados, que eles não estavam ali vivendo simplesmente como eles, para continuar fazendo as mesmas coisas. Agora eles estão com a responsabilidade de viver numa
uma maneira santa de viver e reconhecer que foram chamados para ser obedientes. Nós somos chamados gratuitamente, o Senhor nos chamou sem nada termos que pagar, mas precisamos observar a cada dia o presente que nós recebemos, o Espírito Santo habitar dentro de nós. Isso foi um preço alto que Jesus Cristo pagou derramando o seu sangue, e a partir do momento que somos salvos, somos regenerados, somos justificados, isso é imediato, e a partir daí temos um compromisso de vivermos na obediência com nosso Deus. Paulo está destacando isso no primeiro versículo, no primeiro capítulo da sua carta aos Romanos, onde nós vamos deixar por aqui, e no próximo vídeo nós estaremos continuando com o capítulo 2 e apresentando também algumas informações, como eu comecei no vídeo de hoje, fazendo algumas informações sobre Paulo e sobre a sua carta, que é importante para ter o melhor entendimento de tudo quanto nós iremos estudar nessa carta. Que Deus abençoe a todos. Aquele abraço do apóstolo Elias, que está aqui também nessa viagem missionária, como vocês ouviram a voz dele. E dessa equipe de missionários, de pastores aqui, o Naldo e a Alba, que está conosco. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar com vocês mesmo à distância, deixando também um beijo no coração, com aquecimento da presença do Santo Espírito. Amém.